Seja muito, muito, muito bem-vindo. Hoje de manhã o Senhor fez algo maravilhoso, apesar de nós, a gente crê que Ele vai continuar fazendo em nome de Jesus. Final de ano, a gente chega ali sempre aquele balanço, né? O que é que deu certo, o que é que deu errado, quais foram as conquistas. No mundo financeiro e nas empresas tem que fechar o balanço para ver se deu certo, se deu errado. E eu aprendi algo muito interessante com o Brunão, meu amigo ali. No último culto dos jovens, ele falou que o crente, à medida do sucesso e do êxito do ano dele, tem que saber o quanto mais ele se aproximou de Deus. E essa tem acendido o nosso coração, enquanto pastores da igreja, que o indicador, se o crente está evoluindo, se ele está cumprindo o propósito na terra, é se ele está se aproximando mais de Deus e tendo mais convivência e intimidade com Ele. Não é quantas viagens você fez, não é o saldo positivo da sua conta bancária, não é quantos boletos você pagou, não é se está com o nome limpo ou sujo. Isso, o Senhor toma conta de todas as coisas. Amém? Deixa a água aqui já pronta. O título da mensagem de hoje é Adoração em Espírito e em Verdade. Adoração em espírito e em verdade. Aproximadamente um ano atrás, o pastor Caio me fez o convite para assumir a coordenação dos ministérios de adoração da igreja, que entra louvor, artes, coral, toda essa parte. E eu, se me fizerem a pergunta, Júnior, você canta? Eu disse, não. Você toca? Muito menos ainda. Você tem alguma habilidade artística? Nenhuma, me aventurei um pouquinho no teatro, mas ficou mais uma comédia do que qualquer outra coisa. E para você ver a minha limitação nessa área, a minha filhinha, que ela é uma levita, puxou a mãe, a gente via para a igreja no carro um tempo atrás, e puxou um louvor lá no carro, eu comecei a cantar com elas, ela falou, para papai, deixa eu cantar com a mamãe, só nós dois, o senhor não sabe cantar. Eu disse, amor... Aí diz, cada um com seu chamado e com seu propósito, né? E criança é pura. E ela fala sem nenhuma intenção de me depreciar, mas era a verdade do coração e eu entendi bem. Mas o mais interessante é que essa ministração de hoje ela é fruta de um ano de aprendizado meu sobre essa área de adoração. Porque mesmo não tendo nenhuma habilidade quanto a isso, o Senhor nos dá todas as respostas através da sua palavra. A Bíblia é o manual de convivência do ser humano e todas as nossas dúvidas podem ser respondidas aqui, inclusive sobre adoração. E esse ano foi o ano que o Senhor me ensinou muito sobre adoração, mesmo tendo uma vivência no Evangelho, o meu entendimento de adoração era um entendimento parcial, limitado, restrito. E o Senhor ele expandiu, só que quando o Senhor ele ensina te gerando alguns incômodos. E esse processo de aprendizado, muitas vezes, ele é um pouco dolorido. Mas vem com um grande aprendizado. E o que é interessante é o conceito dessa expansão do conceito de adoração, que para mim a adoração era algo mais restrito, a louvor, algo mais seleto, e na verdade a adoração significa essencialmente dar glória ao Senhor. O que você fazer dando glória ao Deus Criador. E quando você muda essa concepção de algo restrito para algo expandido, você começa a ver a adoração em todas as coisas. Você vê a adoração na companhia de artes, nos ensaios exaustivos, para buscar decorar um texto, interpretar. Você vê a adoração no coral, dividindo as vozes, os naipes, que eu não entendo muito bem o que é, mas eles dividem os naipes e vão lá fazendo. Você vê a adoração no worship, que baixa meio tom, sobe meio tom, ensaia exaustivamente para tentar chegar numa adoração excelente. Você vê a adoração na comunicação da igreja, que esse vídeo que você vê aqui de 3 minutos é um vídeo que eles... tem que masterizar, tem que casar a voz com... sincronizar no mínimo detalhe, isso é uma adoração. Você vê a adoração no Multimídia Manaim, que é o ministério que nos dá todo esse apoio de infraestrutura. Aqui embaixo, eles adoram literalmente de joelho, que para entrar aqui tem toda a fiação, eles de joelho, eles ficam organizando essa questão de fiação. E a adoração ela passa a ser algo mais expandido. Certo dia, e culminou que os dois estão ali hoje, Maurinho e Pri, eu estava aqui no culto, e eles servindo no multimídia, um passando o vídeo e o outro aqui na mesa, e quando eu olhei para trás, os dois estavam lá no fogo, e queimando, eu disse, pô, não é...
E isso nos ensina. Aí quando eu terminei o culto, eu abracei, o culto aqui foi melhor do que o culto lá. E essa adoração expandida, ela muda a nossa concepção e o nosso entendimento. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, a gente vai falar sobre o significado literal de adoração na Bíblia. Existem duas palavras no Antigo Testamento. A tradução do termo adoração é a palavra shahá. E no Novo Testamento, a tradução é proskinel, em grego. E as duas palavras têm o mesmo conceito, o mesmo entendimento, convergem para o mesmo princípio, que nada mais é do que você se curvar diante de uma autoridade, de algo de um superior seu. E essa adoração, que é uma adoração onde você está, naquele tempo, na frente de um rei, de um monarca, de um sacerdote, um senhor perante os seus escravos, esses seres inferiores, eles se curvavam diante dessa autoridade. E o conceito de adoração vem desse ato físico. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que existem dois tipos bem distintos de adoração. Essa primeira adoração é a adoração literal, uma adoração física, onde você realmente presta reverência a uma autoridade. E a palavra de Deus fala claramente em Mateus 2,8, que o rei Herodes, quando soube que Jesus nasceu, ao encontrar com os reis magos, ele fala: vê onde é que está o menino, acha o menino, porque eu quero adorá-lo, eu quero proskinel a ele. Só que ele não queria reconhecer a grandeza celestial de Cristo. Na verdade, ele queria matá-lo. Então, era uma adoração física, ritualística. Mas no mesmo livro de Mateus tem uma passagem que é Mateus 14:33, que os discípulos já tinham sido selecionados, caminhavam com Jesus, estavam começando a vivenciar perto de Cristo, e eles veem a cena onde Jesus acalma a tempestade. E eles ficam atônicos e adoram e falam: és realmente o Filho de Deus. Então aquilo ali não é mais uma adoração física, é uma adoração espiritual, uma adoração celestial, que ele reconhece que Jesus era o Messias. Amém? Feito esse pano de fundo, vamos abrir nossas Bíblias. O texto base da ministração de hoje está em João, capítulo 4. Vamos ler na NVI a partir do verso 19. Esse texto, na minha humilde opinião, é o nosso maior ensinamento sobre adoração, porque foi o próprio Jesus Cristo que ensinou. Ele nos ensinou algo tremendo sobre a verdadeira adoração, a adoração real. E essa adoração é bem bacana. Vou ler a partir do verso 19. Disse a mulher samaritana no caso: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Declarou Jesus: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, o chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele vai explicar tudo. Então Jesus explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias que estou falando com você agora. Amém? Contextualizando, esse fato ocorreu na primeira parte do ministério de Jesus. João Batista ainda era vivo, pregava paralelamente com Jesus, e Jesus decide fazer uma viagem, sair da Judéia para ir a Galileia. E essa viagem era uma viagem de mais de 100 quilômetros, durava mais de 3 dias, uma viagem longa. E essa viagem tinha 3 caminhos distintos para serem feitos. E o caminho mais curto passava por Samaria, que ficava no meio. Só que existia uma animosidade, uma inimizade secular entre os judeus e os samaritanos. E ainda assim, Jesus decide passar exatamente por aquele local complicado, porque ele tinha um propósito, um ensinamento.
E de onde é que vem essa animosidade, essa rixa? Há mais de 900 anos atrás, o povo de Deus era um único povo, o Estado de Israel, dividido em 12 tribos, só que o rei Salomão morre. E os 2 filhos dividem o reino de Israel em 2 reinos. Reino do norte, com 10 tribos, e reino do sul, com 2 tribos. E a partir daí eles começam a viverem separadamente. Só que o reino do norte ele foi devastado pelos assírios. Eles perderam a guerra e os assírios devastaram esse povo, levaram o povo cativo e trouxeram povos de outras raças, de outros povos, para viver exatamente ali na Samaria. E o povo que até então era um povo separado por Deus, ele se misturou com esses povos, povos pagãos, povos idólatras, povos que adoravam outros deuses. E a partir daí, o mesmo povo ele se separou. O povo do reinado do sul, os judeus, eles começaram a ver que Samaria não era mais a mesma raça, porque passaram a ser idólatras. E nesse contexto, Jesus ele decide passar exatamente para ali, para dar um grande ensinamento a um povo que tinha uma inimizade secular. E nessa viagem, Jesus, o Filho de Deus, que era homem, estava cansado e decide dar o maior ensinamento sobre adoração sentado num poço a uma mulher samaritana, de um povo rejeitado. E dentre os rejeitados, essa mulher era uma mais rejeitada, ela era marginalizada, porque a tradição, as mulheres iam em grupos a esses poços, ou pela manhã ou pelo início da tarde, mas essa mulher já tinha casado 5 vezes, e já estava num 6º relacionamento, e ela ia sozinha ao meio-dia com seu cântaro. E essa mulher de um povo marginalizado, que Jesus resolveu falar e nos ensinar sobre adoração. Amém? E o primeiro ensinamento que esse texto nos dá é quem deve adorar. Até Jesus restabelecer a ordem da adoração, a adoração era adoração restrita, existia o sacerdote, o sumo sacerdote, existiam o local, existia uma série de ritos, e essas pessoas eram intermediadores entre o homem e Deus. Só que Jesus, quando ele dá ensinamento e fala com essa mulher samaritana, ele muda todo o script. Você que é marginalizada de um povo tido como inferior, você tem acesso diretamente a mim. Vai se restabelecer uma nova ordem, não vai precisar mais do sacerdote, do levita, do profeta, não vai precisar mais nada. É eu e você diretamente. E Jesus ele é especialista em pegar em religiosidade, quebrar e jogar. Porque a tradição judaica não era normal um homem conversar com a mulher diretamente. Ainda mais ela desacompanhada, porque os discípulos tinham ido comprar comida. Podia ser encarado como um flerte, como qualquer outra situação. E Jesus ele não... É tanto quando ele começa a dialogar com a mulher, mas você sendo judeu, uma raça superior, quer falar comigo, que sou samaritana, e ainda sou mulher? Ele disse, não importa, me dá de beber água, eu quero beber água, vamos começar a trocar ideia. E assim ele nos ensina. Um outro ensinamento de Jesus é, voltando ao primeiro ensinamento, então, trazendo isso para os dias de hoje, como Jesus ele criou a ligação direta da adoração, não tem mais interveniente, não tem mais intermediário. Então, hoje, nós não precisamos mais de pastores, de música, de banda para adorar o Pai. É você diretamente ao seu Criador. Não tem mais. Não tem mais interveniente, não tem mais intermediário. Você pode adorar diretamente. A segunda questionamento que pode ser respondido é onde devemos adorar. Como os povos se separaram, existe essa rixa. Só que o samaritano, mesmo tendo essa questão de adorar ídolos pagãos, eles guardavam a lei, o Pentateuco, e adoravam e tinham culto a Deus. Eles tinham um templo no Monte Gerizim, e para eles o Monte Gerizim era o local ideal para ser adorado. Só que os judeus adoravam em Jerusalém, e eles tinham exatamente essa rixa onde deveria ser feita a adoração. E a mulher pergunta, os meus antepassados adoram nesse templo, vocês dizem que é para adorar lá em Jerusalém, onde é o lugar que é para ser adorado? Aí ele diz, vai chegar um local que você vai adorar o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém, porque você vai se fazer templo do Espírito Santo, e a adoração vai passar a ser de dentro de você para fora. Você não vai precisar mais carregar animais para levar um templo, para fazer uma adoração, viagens longas, você não vai precisar. E qual o aprendizado que a gente tem, trazendo para os dias atuais? Se a nossa adoração se resume à igreja, é uma adoração
pequena, é uma adoração limitada. Se a adoração nossa se limita a você entrar no domingo ou numa quarta-feira aqui no culto e adorar a Deus no templo, você tem livre acesso ao Pai na segunda, terça, quarta, quinta, sábado. A adoração que você traz para o Senhor no templo é a adoração que você está vivendo no seu dia a dia. Não tem como você adentrar aquela porta e ter um botãozinho aqui que vai ligar uma chave e me tornei um adorador. Não tem. A adoração de segunda a sábado, no carro, no banheiro, no fone, na corrida, na academia, essa adoração que não existe mais paredes, não existe mais impedimentos de localização, é que vai gerar a verdadeira adoração. E quando a gente se encontra em comodidade, é uma maneira da adoração ser comum. Mas a adoração individual e restrita no secreto é o que o Pai espera de cada um de nós. Ponto 3. Jesus, ele se define na conversa para a mulher como o único caminho para a verdadeira adoração. Jesus falando com ela no verso 9, ele fala: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo essa água, se você conhecesse que o Criador dos céus e da terra está aqui sentado do seu lado, trocando uma ideia sobre água, que o propósito não é água, estou aqui querendo o teu coração, você já me adoraria em espírito e em verdade, porque eu posso te dar a água da vida. Só que essa mulher, ela interpretou literalmente como Nicodemos, quando Jesus falou que você tinha que nascer de novo. Nicodemos perguntou: e já sendo velho, como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Essa mulher, Jesus falando da água da vida, falando através de parábola que ele era a água da vida, que ia suprir todas as necessidades, ela não compreendia. Mas me dá dessa água, porque se essa água eu não vou ter mais sede, eu não preciso mais andar meu dia no sol, com um jarro na cabeça, cheio de água. Se eu vou beber uma vez dessa água, eu não vou... Só que Jesus, filha, você não está entendendo ainda. E ele continua ensinando, ensinando, ensinando. 1.4. Jesus rebate a adoração parcial. O que diferenciava os samaritanos dos judeus é que os judeus tinham um Deus único para ser adorado, e o nosso Deus, ele tem ciúme. Ele é um Deus exclusivista. Ele não aceita dividir. Só que os samaritanos, eles adoravam ao Deus, iam ao culto, guardavam o sábado, tinha alguns ritos, alguns feitos morais, mas os deuses com D minúsculo, os ídolos, permaneciam sendo adorados paralelamente. Permaneciam sendo adorados paralelamente. E John Wesley, no século XVII, ele tem um grande ensinamento sobre isso, e no século XVII ele fala a igreja moderna, né? No século XVII era moderno para ele. Se assemelha muito aos samaritanos pagãos, que até vai ao culto, presta um culto racional, teme até o Senhor em certas partes, mas não abandona os seus ídolos, não abandona os seus deuses. E eu não estou falando de ídolo católico, de imagem, longe disso, esse é o menor dos problemas. Eu estou falando dos ídolos que estão no meu e no seu coração, os ídolos que te impedem, que dividem a glória com o Senhor. O Senhor, ele não divide a glória com ninguém. E o que pode ser esse ídolo? O seu status, a sua carreira, o seu sucesso, o seu filho, o seu casamento. Assim. Senhor, ele ama e abençoa tudo, mas isso ele não pode em nenhum momento dividir a glória com ele. O Senhor não divide a glória. E a gente tem que rebater firmemente esses ídolos em nome de Jesus. E essa questão dos ídolos, tem um exemplo interessante. O cearense ama causos, né? Alguns anos atrás, estava eu, a Ana e alguns casais de amigos numa padaria aqui em São Paulo, e tinha duas jovens filhas desses casais, filha e uma amiga, pré-adolescentes, entre 12 e 13 anos. E lá jantando, comendo uma pizza, e chega um momento que a gente está comendo aqui, e essa adolescente começa a passar mal, fica assim, branca, e faltando ar, e cutuca a outra, e mostra, e passa mal, e diz: Senhor, será que ela está vendo um anjo? Será que tem alguma coisa ocorrendo? E ela e corre lá chorando, sem fôlego: Pai, deixa eu ir ali, e o pai permite. Aí ela volta em êxtase. Eu disse: o que foi? Não, é o youtuber que eu sigo que está ali. E eu nem sabia quem era o cara, um cara com cabelo de emo, com uma boneta, e depois que eu fui saber que o cara tinha milhões de seguidores, eu disse: meu Deus,
Será que ela se prostraria ao Senhor da mesma forma que se prostrou aquele ídolo? Será que se ela visse um anjo, ela se prostraria da mesma forma? Não me cabe julgar, mas muitas vezes a gente constrói ídolos pessoais que dividem a glória com o Senhor. Não tem nenhum problema você gostar de uma música, de uma banda, de algum pregador, de qualquer coisa, não tem nenhum problema, mas sempre temos que nos visitar se isso está dividindo a glória com o Senhor, porque Deus é exclusivista, a glória é somente dele. Jesus é o único digno de ser adorado. A palavra de Deus, em Apocalipse 28, o último livro da Bíblia, o apóstolo João, depois do êxtase, depois de receber todas as revelações do Apocalipse, ele tenta se curvar perante o anjo, ele tenta adorá-lo, e o anjo, não, levanta. Só ele é digno de ser adorado. Só ele é digno de ser adorado. Eu sou como você, sou como seus irmãos. A glória é somente a ele. Só ele é digno de ser adorado, glória a Deus. E a adoração, que era uma adoração física, cheia de ritos, processos, leis, ela passa a ser uma adoração em espírito. O pneuma nosso, o nosso espírito, tem que se conectar ao Espírito do Pai, para que essa adoração flua. Porque o Pai, que é Espírito, quer ser adorado em espírito e em verdade. Isso é o que fala no verso 22. Indo para o ponto 7, o verso 23, Jesus fala: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a primeira pergunta é: Deus não é eu e você que esqueceu a chave em cima da mesa e está procurando? Não esqueceu o cartão de crédito? Ele não perdeu nada. Tudo ele cria através da sua própria palavra. E como é que esse Deus que cria tudo através da sua própria palavra, ele quer procurar alguma coisa? Mas, na verdade, a resposta está lá em Salmos. Um texto maravilhoso. Salmos 14, verso 2, na NTLH fala: lá do céu, o Senhor olha para a humanidade para ver se tem alguém que tem juízo. Só pessoa que o adore. Então, o Deus Todo-Poderoso, que tem querubins e serafins, adorando de eternidade a eternidade, ele para lá do céu de glória para olhar para baixo se tem alguém que está adorando. E quando ele vê isso, ele fala: entenderam? Foi por isso que eu criei essa criatura, para que me adorem em espírito e em verdade. E o Pai para do céu para contemplar a sua criação. E se a palavra de Deus fala que é difícil ele encontrar um que tenha juízo, que adore em espírito e em verdade, e quando 5 se juntam, quando 10 se juntam, quando 50 se juntam nessa mesma adoração genuína, em espírito e em verdade, é o céu na terra. O céu se abre, se conecta, os anjos sobem e descem, se torna uma única adoração. E essa é o nosso grande objetivo. O nosso propósito: nós não nascemos para pagar boleto. Nós não nascemos para não ficar com o nome sujo do Serasa. Chega no céu: Senhor, eu não estou com o nome sujo, glória a Deus. Se você não entendeu, você não foi criado para isso. Isso eu tomo conta. Eu criei para que você me adore, para que você contemple o teu Criador e se relacione comigo em espírito e em verdade. Se existe uma adoração verdadeira, o oposto da verdadeira é o falso, né? E esse tem que ser o nosso grande temor e tremor. Porque da mesma forma que a adoração verdadeira, Deus para do céu para olhar e contemplar, a adoração falsa é nada. Porque não é uma adoração em espírito, é o seu corpo gerando uma série de situações. É o seu intelecto. E isso nos assusta, e eu tremo e temo, porque a gente vê que você pode, eu e você, a gente pode estar entrando, saindo da igreja de domingo a domingo, cumprindo rituais de se levantar, de erguer as mãos, vem na frente, adora, com o dízimo, mas eu não estou fazendo isso de coração, eu não estou fazendo isso de espírito, eu estou cumprindo um ritual físico. E esse ritual físico, ele não se conecta com o Pai. Ele não se conecta com o Pai. E a palavra de Deus fala, em Mateus 15, 8, um texto daqueles que nos dá aquele soco na boca do estômago: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
O que Ele quer é o coração. O que Ele quer é o meu e o seu coração. E a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Amo muito a adoração worship, essa adoração mais espontânea, luz, canha. Isso é muito, muito bacana. Mas se quem adora na multidão não estiver adorando no secreto, é um ponto de atenção enorme. Um certo jovem, eu fui trocar uma ideia com ele, jovem que quer, com todo o ímpeto, vamos fazer isso, louvorzão e tal. Eu disse, cara, massa, vamos. Mas você, vamos comigo ali numa Assembleia de Deus? Você topa? Se Deus te chamar para ir lá numa Assembleia de Deus, orar lá com o Senhor cristão aberto, você vai orar e adorar? Aí ele tomou um choque, assim, ele disse, não estou querendo te constranger, eu só estou dizendo que a adoração, ela tem que ser da maneira que o Senhor permitir. Pode ser que o seu chamado seja esse, mas se Ele te chamar para outra denominação, para um outro tipo de formato, você tem que ter o mesmo coração de adorador. E a gente tem que ter cuidado, porque existe algo que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ver a adoração evangélica muito semelhante a show de rock. Porque se você desligar os 2 volumes, vão estar igual. Se você não entender o princípio, o que é que vai diferenciar? O coração de quem está adorando. Só o Senhor que vai poder julgar. Mas isso é uma atenção que eu e você temos que ter esse cuidado. Porque em rock as pessoas choram, em rock as pessoas caem no chão, em rock as pessoas têm o êxtase. Mas é físico, não é espiritual. E, Júnior, você não está dizendo que é para a gente ter adoração física na igreja? Claro, a adoração ela surge do Espírito, o seu coração se rasga e o seu corpo se quebra diante do Senhor. Essa é a verdadeira adoração que nós temos que buscar. E essa questão da adoração, de dentro para fora, é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção. Porque o corpo, ele se rende depois que o coração e o espírito se conectam. Da mesma forma que a adoração do corpo ela é necessária, porque também eu não acredito no outro inverso. Adoração é espiritual. Eu adoro Deus pra caramba. Glória. Não acredito nessa adoração, porque se você vai para um estádio de futebol e você tem um êxtase, e o êxtase com o Senhor é para ser maior. Se você vai num show e você tem um êxtase, o êxtase com o Senhor tem que ser maior. Se você se conecta em espírito, seu coração se rasga, você se quebra diante desse Deus. E tem um caso, outro caso, que é bem interessante, que ilustra isso. Não sei se vocês já viram aquele videozinho que o cavalo dá um coice, que sai da porteirinha e atinge a pessoa. E ele é muito usado quando uma pessoa dá uma resposta muito direta, uma resposta dura. E um pastor, ele deu um ensinamento muito interessante para uma ovelha quanto à adoração. Nesse contexto, acabou o louvor, acabou o culto, e a moça, a ovelha, veio falar com o pastor. Pastor, não gostei do louvor. Aí o pastor disse, mas por que, minha irmã? Pastor, você sabe, né? Não estou entendendo. Não, pastor, não. Não, seja mais clara, específica. Você viu alguma coisa espiritual que o Senhor se revelou, que a gente precisa tratar? Não vi nada espiritual, não, mas, sabe, pastor, não mexeu? Não deu aquela fluída, não deu aquela quebrada e tal? Aí o pastor olhou para ela, minha irmã, o culto não era para você. O culto era para o Deus Todo-Poderoso, por isso que não fluiu. Se você tivesse preocupado em adorar o Deus Todo-Poderoso, teria fluído. Mas você veio para a casa de Deus para ser adorada. Você veio para prestar um culto a si mesma. E quando a gente quer prestar um culto a si mesmo, não flui. E pegando esse gancho, é o que acontece, já por vezes falando com o ministro se consagra durante toda a semana, paga um preço em jejum, em oração, e algumas vezes o louvor não flui de uma maneira com a comunidade. E já veio o ministro falar comigo, poxa, eu estou tão triste quanto a isso. Eu disse, não fique triste. A sua adoração é individual. Você jejuou, você cumpriu o seu papel. Não é para o público, é para Deus. É para Deus. Você entregou. Se você entregou, porque não tem como você, com as suas forças, com seus estímulos, tornar uma pessoa que não é adorador. Porque é espírito. O espírito dele precisa estar conectado com o Pai. Você pode estar com todo um esforço para estimulá-lo, mas não vai surgir uma verdadeira adoração. Então, outro aprendizado que nós temos que ter é que a adoração
é individual. Individual. E também, uma questão muito importante para verdadeira adoração, porque a verdadeira adoração, ela é um processo, ela é uma consequência. A adoração, ela vem de santidade, e a santidade, ela vem de intimidade. Você tem intimidade com o Pai, começa a se ver pecador, falho, pobre, cheio de pecado, e começa a relacionar com esse Deus Santo, e esse relacionamento vai se tornando um pouco mais parecido com Ele, e através dessa intimidade você vai tendo a santidade, e o seu espírito se conecta com o Espírito de Deus, e o seu coração se rasga. Então é necessário intimidade e santidade, porque antes você poderia estar podre por dentro, não era uma adoração espiritual, e levar lá o melhor animal para ser sacrificado, e a adoração recebia, porque a adoração estava na adoração física, o sumo sacerdote ia verificar lá, não era colocado em xeque o coração, ia ser feito o sacrifício, e os pecados seriam ser perdoados. Mas agora é necessário que a gente busque isso, o que o Senhor tem colocado nos nossos corações enquanto igreja, que cada um individualmente tem que buscar essa intimidade, porque buscando essa intimidade vai vir a santidade. E vindo a santidade, o nosso espírito vai estar cada vez mais fluindo com o Espírito de Deus, porque a gente não tem como se relacionar com Deus Santo sem buscar santidade. É água e óleo. É água e óleo. Júnior, você está dizendo que a gente não vai pecar, que não vai falir sempre. Nós somos pecadores, é a nossa carne. Mas a gente tem que estar sempre procurando avançar mais um passo na santidade. Mais um passinho. Caí, levantei, vou mais à frente. Vou mais à frente. E tem um exemplo real que nos fala muito sobre essa santidade. Tem um cantor americano, Jason Upton. Ele foi fazer um show para jovens e crianças, e no meio desse show, uma criança viu um grande anjo por trás dele, louvando. E a criança falava, eu estou vendo um anjo, eu estou vendo um anjo. E ninguém deu crédito, a palavra é essa, a criança. Só que quando o operador de som foi levar lá para o estúdio e foi tratar o som, ele começou a cortar o som de microfone em microfone, e vinha uma voz celestial que ele não conseguia fazer. E ele cortava, mas não está vindo de nenhum microfone, eu corto um e vem de outro, eu corto um e vem de outro. Aí ele lembrou daquela criancinha, era o anjo que ele viu, que estava adorando. Mas imagine o preço de intimidade e santidade que um homem desse pagou para que o Senhor parou lá dos céus e da terra e disse, existe um adorador que me adora em espírito e em verdade, anjo, o céu desceu, vamos conectar tudo, desce lá e adora com ele. Mas imagine o preço de santidade, porque ali o céu e a terra se conectou. Aquele homem, ele entendeu o propósito, que é adorar o Pai, e houve uma conexão única, genuína, tremenda. E um outro ponto é que a nossa vida aqui na terra, ela é um treinamento de adoração. Nós estamos permanentemente sendo treinados para nos tornarmos verdadeiros adoradores. Que é isso, Júnior? É a pura verdade. Por quê? Porque na eternidade, na Nova Jerusalém, não vai existir pastor. O bom pastor está lá. Não vai precisar de mestre, o verbo vai estar lá. Não vai precisar de conselheiro, de discipulado, porque ele vai estar lá para enxugar todas as nossas lágrimas. E o que é que vai restar? A verdadeira adoração. Nós estaremos lá para o adorá-lo de eternidade em eternidade. E a nossa vida nós temos que entender e buscar essa verdadeira adoração, porque é um treinamento. Deus quer que a gente treine, como Jason Upton conseguiu, para que... desce lá, anjo, ele já está quase pronto, vai lá, adora com ele. E isso tem que ser a nossa busca. E por que você está dizendo isso, Júnior? A palavra de Deus em Apocalipse 4, verso 8 a 11, descreve bem essa adoração celestial. E essa adoração celestial é a mesma adoração celestial que o profeta Isaías viu no capítulo 6, há mais de 700 anos atrás. Essa mesma adoração celestial do trono de glória, o profeta Ezequiel viu no capítulo 1, há mais de 500 anos atrás. Que agora são mais de 2.500 anos atrás. Então, essa adoração, ela vai permanecendo de eternidade a eternidade. O trono está ocupado e a adoração, ela continua fluindo.
E como é que é essa adoração? Cada um deles, os seres viventes, tinham 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glórias, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante dele, daquele que está sentado no trono, e o adoram, aquele que vive para todo sempre. Eles lançam fora das suas coroas e dizem: Tu és o Senhor nosso Deus. És digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas existem. Então, essa adoração é o que nos espera. Essa adoração é o que nos espera. Não vai ter internet no céu. Jovem, me perdoe, mas não vai existir. Não vai existir. Não vai existir contatinho, não vai existir Instagram, não vai existir nada. Não vai existir nada, é uma outra concepção. Vai ser você e o nosso... Eu e você cremos perante o Deus Todo-Poderoso, e isso vai ser suficiente. Não vai ter mais choro, rancor, medo, ansiedade, síndromes. Não vai ter mais nada. Porque quando a criatura se conecta ao Criador, a gente volta à essência de tudo. O Éden é restaurado. O Éden é restaurado. Aquele contato diário vai voltar a ter e ele vai suprir tudo. E esse tem que ser o meu e a sua ansiedade. A busca, na verdade. E quando bebemos de Jesus a água da vida, nós nos tornamos verdadeiros adoradores. Eu queria pedir para o Manaim Worship, já se posicionando, que a gente vai ter um momentinho aqui diferente no final. E lá no final do texto, no capítulo 4 de João, versos 25 e 26, a gente vem para o final do diálogo. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele virá, ele explicará tudo. Porque os samaritanos, eles também ansiavam por um Redentor. E Jesus fala, eu fico tentando imaginar essa cena, do Criador dos céus e da terra, todo amoroso, sentado do lado dela, e fala: eu sou o Messias. Eu sou esse que os judeus e os samaritanos esperam. Eu sou o Messias. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Estou aqui sem ninguém, sem exército, de sandália suja, sentado. Mas eu sou. Eu simplesmente sou o que sou. Eu simplesmente sou. E essa mulher, ela tem a pergunta mais emblemática da vida dela, e ela tinha 2 opções. Não pode ser verdade. Não é isso. E voltar para aquela mesma vida miserável que ela tinha. Mas ou ela tinha um outro, que era crer de todo o coração que ele era o Messias e entregar a vida para ele. E crer de todo o coração e beber daquela água da vida que nunca mais ela teria sede. E ela optou pelo esse segundo caminho. Eu quero agora a água, não é mais a água que vai me impedir de levar pote, cântaro na cabeça. Eu quero essa água, eu quero essa fonte de água viva que vai me encher, que vai me curar. E quando essa água entrou dentro dessa mulher, ela não queria mais saber do horário, ela não queria saber mais dos preconceitos que ela sofria. A palavra de Deus segue dizendo que imediatamente ela foi para Samaria e começou a pregar, ela se tornou um evangelista. E a palavra de Deus fala que aquela mulher marginalizada levou muitos à salvação. Muitos samaritanos que tinham rixa com os judeus beberam da fonte dela. Ela recebeu a água da vida e transmitiu a água da vida para eles. E nós somos chamados, meus irmãos, para beber dessa água da vida e continuar transmitindo dessa água da vida. Se a gente bebe dessa água da vida, ela tem que mudar a nossa história. Se a gente bebe dessa água da vida, a gente não pode ver alguém com sede. E essa sede é caminhando para o inferno e não se incomodar para levar essa água. Eu estava nessa mesma situação que você, meu irmão. Miserável, fadado. Mas eu encontrei um Criador que me deu essa água da vida. Bebe, que Ele também vai transformar a sua vida como transformou a minha. E essa tem que ser a minha e a sua busca. A minha e a sua busca.
E para finalizar, algumas perguntas precisam ser respondidas, começando por mim e para cada um de vocês. Você se lembra o dia que você teve esse encontro inquestionável com Jesus, como aquela mulher teve naquele poço? O dia que existia uma vida antes e depois do seu Criador? Isso é claro para você? Você tem dúvida que você já bebeu dessa água da vida e que você se conecta em espírito e em verdade ao seu Criador? Se você tem essa dúvida, meu irmão, você tem que entregar a vida para Ele. E é simples, tão simples como aquele diálogo que ele teve com ela. É simplesmente crer que Ele é o Messias, que Ele morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado, e que Ele ressuscitou, e que Ele reina de eternidade em eternidade. Então, se isso ainda não é verdade na sua vida, meu irmão, busque, procure um pastor, um líder, um introdutor. A gente pode fazer uma oração de confissão de pecados, de aceitação de Cristo como Senhor e Salvador. Uma outra pergunta que nós temos que responder em nome de Jesus é: a minha adoração é completa, genuína, ou é uma adoração restrita, como dos pagãos samaritanos? Uma adoração que eu até gosto de vir na igreja, acho legal, me dá uma energia bacana, eu até acho legal essa vibe, eu até dou meu dízimo, eu até faço algumas coisas, mas, Senhor, os meus ídolos, eu não quero te entregar não, Pai. Os meus deuses com D minúsculo não mexem com isso, Pai. E a gente tem que quebrar essa idolatria em nome de Jesus. A gente tem que entregar tudo. Ele só exige uma coisa: o nosso coração todo entregue. Porque essa adoração restrita, essa adoração com ídolos, essa adoração que não é em espírito e em verdade, é um ritual, é uma religiosidade. E a gente tem que pedir discernimento do Senhor. Vamos orar cada um quanto a isso, para que o Senhor revele aos nossos corações e a gente busque essa libertação desses ídolos. Porque a palavra de Deus em João 8,36 diz que o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que a palavra de Deus diz. E que cada um busque em nome de Jesus a adoração verdadeira, a adoração no secreto, que não tenha distinção. Você pode adorar na multidão, você pode adorar no banheiro, você pode adorar correndo, você pode adorar de qualquer forma. Que cada um busque em nome de Jesus essa verdadeira adoração. Aleluia! Louve o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-nos todos os seus anjos, louvem-nos todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-nos todas as estrelas cintilantes, louvem os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Eles os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos, granizos, neve, neblina, vendavais, que cumprem o que Ele determina. Todas as montanhas, colinas, árvores frutíferas, todos os cedros, todos os animais selvagens, rebanhos domésticos, todos os seres vivos e aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente Ele é exaltado, a sua majestade está acima dos céus e da terra. Ele concedeu o poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos que são fiéis, dos israelitas, para quem tanto ama. Esse salmo nos ensina que seres irracionais adoram o Senhor, animais selvagens, animais domésticos. Eles nos ensinam que a natureza adora o seu Criador. Céu, neblina, relâmpagos adoram. E nós, que somos imagens semelhantes dele, nós não podemos deixar de adorar. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos conectar a Ti, Pai, numa adoração genuína. Purifica, Senhor Deus amado, a nossa mente e o nosso coração. Te pedimos, Deus amado, perdão pelos nossos pecados. Manda, Senhor Deus amado, os Teus anjos, o Teu Espírito Santo, que possamos nos conectar em Ti, sentir, Senhor Deus amado, a Tua presença inquestionável, ser lavado, Senhor Deus amado, pelo Teu imenso amor.
Enxuga, Deus amado, as nossas lágrimas. Nós queremos, Deus amado, quebrar todos os ídolos que nos impedem de uma adoração genuína. Mostra-nos, Deus amado, no nosso coração, Senhor Deus amado, o que nós temos que arrancar, o que nós temos que abrir mão. Nós queremos, Deus amado, se entregar completamente a Ti. Senhor Deus amado, nós queremos beber mais e mais dessa água da vida, em nome de Jesus. Louve, adore, ore, clame.